Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Alex Bruno do Nascimento. Estamos aqui para ministrar aula sobre a abordagem humanística da administração, tá? Essa é a segunda abordagem que a gente trata. A primeira foi a abordagem clássica, que tinha uma visão mais racional do homem, tinha uma visão mais econômica, né? E via o homem como um ser, como eu falei, né, puramente econômico e com interesse somente em retribuições pecuniárias, ou seja, remunerações financeiras, né? E abordava também a ideia de que o homem, por ele ser uma máquina, né, ele precisava ter incentivos, além de incentivos financeiros, precisava de um supervisor, precisava de alguém ali acompanhando para medir quanto tempo ele fazia determinada atividade, quais os movimentos mais eficientes. Então era uma abordagem do homem enquanto máquina, né? Lembre-se que na abordagem clássica a gente estava tendo ali um boom da Revolução Industrial, né? O início da Revolução Industrial, e precisava-se dessa mão de obra cada vez mais eficiente. Tá? Então, por isso que a abordagem, a visão do homem, era uma visão puramente racional e economicista. Nessa abordagem humanística da administração, a gente começa a olhar o homem de uma forma mais social, apesar de que essa abordagem ela ainda vai avançar para a abordagem comportamental, que a gente vai ver mais à frente, mas aqui a gente já tem o início da visão do homem enquanto ser social, em seus aspectos sociais, psicológicos, né, e as suas necessidades intrínsecas, particulares, e por isso que aqui o homem ele é visto de uma forma mais intimista, né, se a gente pudesse colocar assim, entre aspas, né, porque a gente está aqui interessado no homem enquanto ser social. Como a gente está interessado nele enquanto ser social, a gente está preocupado em olhar esse homem, como é que esse homem se relaciona com outros colegas de trabalho, com o seu chefe, com outros grupos, e por que isso interfere na produtividade. Tá? A gente tem algumas críticas em relação a essa abordagem. A gente, quando eu digo a gente, é a ciência, né? Eu não, né? Eu faço parte do grupo aí que faz essas críticas, mas a literatura critica essa abordagem porque ela percebe a abordagem humanística ainda vê duas críticas principais, né? Uma é que vê o homem ainda de forma ingênua e romântica, né? E achar que ele não tem de fato interesses econômicos, ou que ele só tem interesses sociais, ou que ele tem outras motivações. Essa é uma crítica, né? Não necessariamente, o homem às vezes ele tem interesse econômico, claro, né? A gente trabalha, a gente quer fazer jus no nosso salário, então a gente tem esse interesse. E uma outra crítica também é que ainda percebe o homem apesar de ser um ser social e considerar os seus aspectos psicológicos aí, a gente ainda vê o homem ainda como um recurso, né, como uma unidade dentro da fábrica, dentro da indústria, né? A gente está fazendo testes aí, experiências para saber o que a gente pode fazer de técnica para fazer esse homem ficar mais produtivo, né? Então tem essas duas críticas. Mas esse é o panorama geral, a gente vai entender melhor a abordagem humanística no decorrer da aula. Essa abordagem humanística, ela tem como um dos seus teorias de fundo, a teoria das relações humanas, que ela tem vários precursores, mas eu destaquei dois, vocês vão ver na aula, que ele considera esses fatores sociais e dinâmica de grupo. E aqui eu vou falar para vocês uma experiência que é extremamente conhecida aí dessa abordagem humanística. Então, se lá na abordagem clássica vocês têm que lembrar de Taylor, Fayol e Ford, aqui, com todo o respeito, né, e a importância de vários autores, de outros autores que vocês vão ver, mas Elton Mayo e a experiência de Hawthorne é a palavra de ordem, né? Então são a experiência de Hawthorne feita pelo Elton Mayo é a principal característica, o que caracteriza essa abordagem, tá? É o que é mais lembrado aí, tá? Então guardem esses nomes, a gente vai falar muito dele na aula de hoje. A abordagem humanística ela marca essa transição de ênfase na tarefa, né, e na estrutura da organização para uma ênfase nas pessoas, tá? Uma ênfase nas pessoas. Então, por isso que chama humanística, né? Porque ela vai ter uma ênfase no ser humano, no indivíduo, tá? No indivíduo que participa da organização.
ela surge, né, com a teoria das relações humanas, na década de 30, lá nos Estados Unidos, tá? Que a gente vai ver com mais detalhes dessa teoria das relações humanas. Ela surge com o desenvolvimento das ciências sociais, da psicologia e da psicologia do trabalho. Se hoje pra gente, o que são as ciências sociais? Tá? Ciências sociais, são as ciências que pesquisam o fenômeno social, seja a organização. A organização é um fenômeno social, né? A organização, as relações sociais, e aí engloba aí não só a sociologia, tá? Como também a administração, a contabilidade, turismo, a administração pública enquanto área, enquanto subárea, tá? A economia é uma ciência social também, uma ciência social aplicada. O que mais? O direito, né? Eles chamam ciências jurídicas, mas é dentro das ciências sociais. E nós, da administração, a gente está ali dentro das ciências sociais aplicadas. Então, veja só, o surgimento dessa ciência social, ela vem aí depois de algumas ciências, aquelas ciências exatas, ciências da natureza, né? Que são ciências mais determinísticas. Quando a gente diz determinística, por exemplo, se a gente estivesse falando de ciência natural, falando de matemática, 2 mais 2 é 4. Aqui, em qualquer lugar do mundo, né? Então, ela é determinística. Não tem discussão, né? Não tem interpretação. Não, eu acho que 2 mais 2 pode ser 4. Não, meu querido, é 4. Não tem para onde não. Existem algumas vertentes daí, da pós-modernidade, que vai ponderar isso aí, mas isso não faz parte da nossa discussão aqui não. As ciências sociais é diferente das ciências exatas. Ciências sociais, por ela interpretar o fenômeno social, ela abre margem para interpretações, para subjetividade. Tá? Então vamos lá, trazendo para o nosso contexto. Se a gente estivesse aqui numa organização para a gente analisar a motivação das pessoas. Então eu vou lá, faço uma pesquisa, né, elaboro instrumentos, vou lá, faço minha pesquisa e chego a uma conclusão. Chego a uma conclusão de que aquele indivíduo ele é motivado por questões financeiras. Ou então não, ele é motivado por questões de segurança. Tá? Tudo bem, eu faço minha pesquisa, elenco lá e coloco o rigor metodológico e no final eu chego a essa conclusão. Mas aí o colega, você, né, chega lá, vai fazer a mesma pesquisa, utiliza outros instrumentos, outras técnicas e você chega a uma conclusão diferente. Tudo bem, é possível, tranquilo, né, desde que tenha rigor metodológico. Professor, mas o que é que isso tem a ver com a abordagem humanística? Veja, tudo a ver. Se a gente colocar, e eu estou falando só das ciências sociais, se a gente colocar essas ciências sociais para analisar o que motiva o indivíduo dentro de uma organização, como exemplo que eu coloquei agora, um indivíduo pode chegar à conclusão de que ele é motivado por remuneração, e o outro pode chegar à conclusão de que ele é motivado pela identidade de grupo, né, quando ele se sente à vontade com o grupo dele, aí ele fica motivado, aí ele passa a trabalhar mais. Tá? Então é por isso que o desenvolvimento das ciências sociais ele vem aí junto com o desenvolvimento da abordagem humanística. Tá? A psicologia e a psicologia do trabalho aí é inerente, né? Dá para de cara a gente já entender a importância dessas áreas na abordagem humanística, porque a psicologia ela vai entender o sujeito enquanto sujeito. Quais são as suas motivações particulares, quais são os seus desafios, né? Quais são os seus anseios, suas vontades, suas necessidades. Então, o surgimento da psicologia, o desenvolvimento, na verdade, não é o surgimento, é o desenvolvimento. O desenvolvimento dessas áreas tem tudo a ver com a abordagem humanística e vai apoiar aí a abordagem humanística aí nas suas teorias. Tá? Tem algumas etapas. Tem a etapa da análise do trabalho e adaptação do trabalhador ao trabalho. Diferente, né? Lembra que na abordagem clássica a gente estava adaptando o trabalhador... Aliás, o trabalho ao trabalhador, né? Olha, precisava-se fazer aquela operação e ponto final. E tinha que ser em 20 minutos. E se não fizesse em 20 minutos, você estava abaixo do esperado que você poderia ser demitido. Né? Então agora não. Agora a gente analisa o trabalho, vê quais são as etapas e a gente vai buscar adaptar o trabalhador ao trabalho. Então não é mais o trabalho ao trabalhador, é o trabalhador, é as suas necessidades, a sua capacidade de adaptação, a sua capacidade de executar a tarefa, os seus anseios, os seus problemas. Então a gente vai tentar adaptar, e aqui, gente, principalmente as relações sociais, né? A relação que o trabalhador tem com outros grupos. Qual é a sua cooperação, como ele coopera entre grupos e como isso se adapta à rotina do trabalho que eu espero dele.
bom? Adaptação do trabalho ao trabalhador. Essa adaptação do trabalho ao trabalhador não é aquela adaptação do trabalho ao trabalhador lá da abordagem clássica, não. É a gente pegar quais são as características do trabalho que levam a um melhor desempenho do trabalhador. Tá? Então, que características sociais são essas? O que eu posso fazer na rotina do trabalho para melhorar a capacidade do trabalhador em suas questões sociais particulares? Tá? É diferente daquela adaptação pura e simplesmente da rotina para o trabalhador. Certo? Bom, e aqui a transição para a teoria das relações humanas. A gente tem vários autores, mas eu destaquei esses dois que são os mais conhecidos. Barnard e Follett, Mary Parker Follett. Barnard ele introduziu a lei da cooperação na organização. Nenhum grupo, ou em qualquer grupo que você decidir trabalhar, em algum momento você vai ter aí instâncias de cooperação, ou iniciativas de cooperação. Sempre vai ter. Sempre vai ter a possibilidade de você agir de forma cooperada. Isso é aceitável, isso é estimulável, né? Mesmo, e aí antes se via a organização como cada um fazendo o seu trabalho. E aqui não. Lembra lá da linha de produção do Fayol, né? Cada um colocava o capu, o outro colocava a porta, o outro colocava o pneu. E eles não cooperavam entre si, cada um fazia o seu serviço independente do outro. E aqui não, a gente tem a ideia de que os grupos eles cooperam entre si. Ele reconhece o trabalho em grupo para a superação da limitação individual. Você sozinho não tem condição de fazer todo o processo. Então, você sozinho, em equipe, você tem condições de fazer o processo o trabalho de forma muito mais eficiente do que se você fizesse sozinho. Essa é a ideia da cooperação. Né? Por que os indivíduos cooperam? Porque, primeiro, eles veem a possibilidade de melhorar o resultado do serviço, né? E segundo, eles veem que o benefício coletivo, né? Ou seja, se a gente estiver numa linha de produção de um carro, a gente vai conseguir fazer mais rápido um carro e a gente vai conseguir fazer com menos esforço se a gente cooperar entre si. Tá? Ele reconheceu a existência de grupos sociais. Esses grupos sociais aqui é aquela organização informal lá do cafezinho, do happy hour, né? do chá de bebê, da colega de trabalho que ficou grávida, tá? Da saída, da reunião de grupo, do churrasco no final de semana, da reunião pode ser agora, né? A gente não tem mais essas reuniões presenciais, ou pelo menos não deveria ter. Então aí teria as reuniões em grupos, né? No Meet, as reuniões em grupos de WhatsApp, enfim, todos esses grupos sociais, eles interagem entre si. E essa reunião informal, ela acontece também lá dentro da organização, às vezes nos intervalos, né? Ou na própria execução da atividade. A gente fala assim, mas na própria execução da atividade, esses grupos sociais e essas organizações informais, elas atuam. Tá? Por exemplo, eu preciso executar um projeto, né? Então eu chamo um colega de trabalho, um colega que eu confio, que eu sei que ele trabalha bem, trabalha na mesma linha que eu, e a gente começa a conversar, a dialogar sobre diversos temas, e aí eu percebo que a gente tem condições de fazer aquele projeto. Então é um grupo social que deu fruto a um trabalho né, da organização. Então, isso pode acontecer também. Então Barnard ele reconhece a existência desses grupos. E ele disse que vai ter interação entre duas ou mais pessoas, né? Há um desejo e disposição para cooperar e existem objetivos comuns. Lembre-se sempre, tá, gente? Lembre-se sempre, é uma coisa que eu pesquiso, isso aqui é uma coisa que eu pesquiso, a cooperação. O objeto principal da cooperação é a percepção de que existe um objetivo comum e de que juntos o resultado pode ser mais eficiente, mais eficaz, tá? Do que se fosse fazer sozinho. Mary Parker Follett, ela introduziu a corrente psicológica na administração e introduziu a lei da situação, a lei do contexto, né, de que o contexto, as variáveis externas, influenciam a ação do indivíduo. Tá? E ela insere também a corrente psicológica. Né? Vai ter o surgimento aí da corrente behaviorista mais à frente, mas aqui a gente começa a falar de psicologia na administração. Surge até, não sei se vocês conhecem, mas na psicologia a gente tem a ideia da psicologia organizacional, que antes era conhecido como psicologia do trabalho. Eu confesso a vocês que eu não sei se ainda estão usando esses termos, né? Psicologia do trabalho ou psicologia organizacional. Psicologia organizacional eu acredito que sim. Psicologia do trabalho eu não tenho certeza. Mas a ideia da psicologia na administração tem tudo a ver.
Então, se você gosta dessa parte comportamental, se você gosta dessa discussão do sujeito e os seus anseios, as suas particularidades, né? O seu psique, né? A influência disso nos resultados da organização ou na organização em si como um todo, a área das relações humanas, a abordagem humanística e mais à frente a abordagem comportamental que a gente vai ver, tem tudo a ver com você. Tá? Se você quiser desenvolver algum trabalho nessa área. E isso, sim, outra coisa também, essas duas abordagens, elas vão desembocar lá na gestão de pessoas, tá? Lá na gestão de pessoas. Quando vocês forem pagar nos próximos períodos, vocês vão ver e vocês vão começar a associar coisas que vocês estão vendo aqui. Tá? Vocês vão ver falando de liderança, de relação entre interesses individuais e organizacionais, vocês vão ver falando de clima organizacional, de cultura organizacional, tá? Então vocês vão ver tudo isso. Teoria das relações humanas. Ela surge nos Estados Unidos a partir de 1927. Ela é denominada também Escola Humanística da Administração. Surgiu como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne. A experiência de Hawthorne, como eu falei para vocês no início, é fundamental para entender a abordagem humanística e a teoria das relações humanas. Desenvolvida por Elton Mayo e seus colaboradores. Está aqui o senhor Elton Mayo. Tive um professor que teve a oportunidade de visitar, né, a fábrica lá em Hawthorne, lá na Inglaterra. E é fantástica a experiência, foi fantástico, segundo ele. Né? Bom, a origem da teoria das relações humanas, ainda falando. Viu-se a necessidade de humanizar e democratizar a administração, ao desenvolvimento das ciências humanas, da psicologia, e sua influência na administração. No primeiro período, a análise do trabalho, a adaptação do trabalhador, que eu já falei, acho que foi repetido no slide. E a adaptação no segundo período, a adaptação do trabalho ao trabalhador, só que não é uma adaptação pura e simplesmente, como eu falei para vocês, né? É uma adaptação cega, não. É uma adaptação baseada nos interesses do trabalhador. Aqui eu já falei, né? Aqui ficou claro, né? A ideia de humanizar a administração, enfim. As conclusões da experiência de Hawthorne, desenvolvida entre 27 e 32, puseram em xeque os principais postulados da abordagem clássica, né? Ela coloca em xeque porque, como eu falei para vocês, né, a gente não tem essa ideia de que o indivíduo ele é uma peça de uma máquina, né? Ele é um ser humano, o cara é um ser humano, ele tem os seus anseios, tem as suas limitações, tem as suas questões, tem as suas motivações e isso interfere nos resultados. Ora, se você sair, vamos colocar no nosso exemplo aqui, eu chamei vocês para assistir aula, vocês vêm para cá. O que vocês viveram durante o dia influencia na sua capacidade de observação da aula, o que vocês viram e vivenciaram nos últimos dias, as outras disciplinas, vai fazer com que você observe essa aula de uma forma diferente, o que vocês pretendem fazer após a conclusão do curso vai influenciar no desempenho de vocês, se vocês vão estar mais motivados ou não. A minha técnica de dar aula, né, a minha metodologia vai influenciar também. E a minha própria capacidade de ministrar aula. Né? Então, eu posso ter passado por um problema, por um problema hoje, né? E isso ter afetado a minha capacidade de dialogar, a minha capacidade de apresentar os argumentos. E por quê? Porque eu sou um ser humano, e você também, óbvio, né? Está aqui entendendo o ser humano como uma máquina, como uma peça de um equipamento. Não, nós temos as nossas limitações psicológicas, emocionais, e isso interfere no nosso trabalho. E vai interferir nos resultados do nosso trabalho. Você já ouviu aquela história de, olha, é bem antiga, eu acho que hoje em dia, não sei se ainda se usa, acredito que não. Mas, olha, da porta da organização para trás, fica-se os problemas. Só entre para cá, você, o trabalhador, então. Não sei se é algum gerente que faz isso, mas isso é ilusão. Isso é uma tentativa de fazer com que o trabalhador vista a camisa da empresa, tatue a camisa. Não, gente. O ambiente de trabalho é só uma instância da vida do indivíduo. Ele tem família, ele tem, dentro da família, né, ele tem a relação dele com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes, ele tem os seus anseios particulares, ele tem relações interpessoais com os seus amigos no decorrer da vida, né? Ele tem perdas, ele tem conquistas, e isso interfere na capacidade do trabalhador de desempenhar o seu serviço. E nós, enquanto gestores, precisamos considerar isso, né? Por isso que é interessante, o gestor ele tem que ser um excelente observador.
Tá? É um desafio aí para a gente entender de psicologia, e eu acho que vocês estão pagando ou vão pagar essa disciplina, entender de psicologia porque a gente precisa entender de comportamento. A gente tem que ter a sensibilidade de olhar para o colega de trabalho ou para o funcionário que está sob a nossa coordenação e entender que ele não está bem, que ele precisa de um apoio, que ele precisa conversar, ou que ele precisa de uma ajuda de um profissional. Né? A gente precisa entender isso e fazer com que ele possa estar melhor para desempenhar as suas funções. Né? E a gente, enquanto coordenador, enquanto gestor, a gente precisa ter essa sensibilidade. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de fazer isso, porque a gente não é profissional de psicologia, né? Ou profissional dessa área, qualquer outro profissional. E às vezes fica difícil, né? A gente lidar com isso, e isso afeta inclusive os nossos resultados. Mas é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, e se a gente não consegue trabalhar, que a gente encaminhe para outros profissionais. Mas essa abordagem clássica, ela não via o ser humano na sua particularidade. Já com a experiência de Hawthorne, que aí eu vou falar para vocês, a gente já vai começar a ver de forma mais detalhada isso, tá bom? Experiência de Hawthorne. Ele foi um experimento iniciado em 1927 em uma fábrica de relés e componentes eletrônicos em Chicago, no bairro de Hawthorne. Ah, desculpa, não foi na Inglaterra, foi em Chicago. O objetivo era verificar a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários. Foi coordenada por Otto Meyer. Os objetivos adicionais da pesquisa foi estudar a fadiga humana. Estudar a fadiga humana. Lembre-se que lá na abordagem clássica, né, ele também estudava essa fadiga humana, mas era no sentido muito racional, né, de minimizar essa fadiga humana. Aqui não, aqui é ver o comportamento do indivíduo. Verificar os acidentes de trabalho. Verificar a rotatividade pessoal, ou seja, a entrada e saída de gente, né, a admissão e demissão. Existe um terminho para isso, vocês vão ver lá em gestão de pessoas, se não me engano, é turnover. A taxa de rotatividade. Né? Se tem uma empresa que tem uma alta rotatividade de pessoal, é porque entra muita gente e sai muita gente. Ou seja, essa empresa deve estar com algum problema, né? Essa empresa deve estar com algum probleminha aí de clima, de cultura, de liderança, ou enfim. Se é uma empresa que tem baixa rotatividade de pessoal, aí talvez seja uma empresa mais estável, seja mais segura para se trabalhar. Nas organizações públicas, professor, nas organizações públicas, se tem estabilidade. Então quer dizer que não tem alta rotatividade pessoal? Não necessariamente. Veja, o CDSA é um campus que tem uma alta rotatividade pessoal em relação a outros. Por quê? As pessoas passam no concurso, vão para lá e pedem transferência para a Campina, para outro campus. Então lá, inclusive já foi até diagnosticado, inclusive até um objeto aí, se você quiser fazer um artigo, uma pesquisa, né, um trabalho assim, é interessante se analisar por que as pessoas saem tanto, né, do CDSA. Por que há essa alta rotatividade? Talvez daqui para frente a gente não tenha tanta rotatividade porque não vai entrar tantas pessoas, né? Não vai ter concurso, né? A gente vai ter uma nomeação agora de alguns técnicos, mas depois disso eu acho que não tem mais concurso nem tão cedo. E aí é interessante se observar, né? Quais as motivações que levam as pessoas a saírem do campus, né? Eu tenho algumas hipóteses, mas é interessante se observar de forma mais científica. O efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade era também uma das observações. Ele achava que as condições físicas de trabalho eram um fator que levava ao aumento ou redução da produtividade. Bom, basicamente, o que ele queria ver eram os efeitos da iluminação, né, na produtividade. Eu vou explicar para vocês aqui. Foi dividido em algumas fases. A primeira fase, ele escolhe 2 grupos de operários que realizavam o mesmo trabalho, produção de relés. Tá? Produção de relés. Relés são componentes eletrônicos. Não vou saber explicar para vocês aqui de fato o que é um relé, para que serve, mas eu acho que é aquele que dispara nos equipamentos eletrodomésticos. Tem uma sobrecarga de energia. Né? Bom, não é minha área, não vou nem arriscar, posso estar enganado. Mas não é o foco aqui, não é entender o que é um relé e para que serve. O fato é que existia uma fábrica de produção desses equipamentos, desses componentes eletrônicos lá em Hawthorne, e se queria saber o que é que influenciava a produtividade desses equipamentos.
No primeiro grupo, o grupo de observação, o que é um grupo de observação? O que é um grupo de observação? É um grupo que a gente vai observar se o efeito da minha ação tem algum resultado. Por exemplo, eu estou aqui na sala de aula e aí eu pego a sala de aula de 50 pessoas, 50 alunos, e divido ela em dois grupos. No primeiro grupo, eu passo uma atividade com questões abertas, né, só questões discursivas. No segundo grupo, eu passo questões fechadas, só um questionário. E aí eu quero saber qual é a diferença de rendimento entre quem é, é, faz perguntas abertas em relação a quem faz perguntas fechadas. Tá? Então, o meu grupo de observação pode ser aí o grupo de perguntas abertas, né? Digamos lá, eu tenho o hábito de sempre aplicar questionários, sempre aplicar perguntas fechadas, de marcar, né? Perguntas de múltipla escolha. Todos os meus alunos eu faço isso. Né? Toda a turma, entre disciplina e essa disciplina, eu sempre faço questões de marcar nas avaliações. Mas esse ano eu quero fazer uma experiência. Eu quero saber se eu aplicar questões abertas, discursivas, se o resultado é diferente. Tá? E aí eu pego um grupo seleto, pergunto ali 10 pessoas, né? Um grupo de uma sala de 50 alunos, eu pego ali um grupo de 10 pessoas e aplico questões abertas. E aí começo a observar os resultados. E aí eu vou ver se aquele grupo tem melhor rendimento ou pior rendimento. Mesma coisa foi feita aqui, com a experiência de Hawthorne. Ele pegou um grupo de observação, né, e colocou a iluminação, a intensidade da iluminação variável. Ele mudava a intensidade da iluminação, colocava para mais, colocava para menos. E o grupo de controle, ele manteve a mesma iluminação, normal. E ele queria ver qual era o resultado disso. Para já ambientar aqui, para já dar um spoiler aqui para vocês, ele não encontrou relação direta entre iluminação e produtividade. Não encontrou relação direta entre iluminação e produtividade. Ele concluiu o quê? Eu vou explicar o que ele achou, mas assim, de cara, o que ele achou? O que ele encontrou? Ele viu que a iluminação, seja variável, seja constante, não afeta a produtividade. Mesma coisa poderia acontecer na minha experiência na sala de aula. Eu teria separado aí o grupo para fazer questões abertas e o grupo para fazer questões fechadas e dizer, ó, no resultado aconteceu a mesma coisa, o mesmo rendimento. Ou seja, não é o tipo de questão que faz com que melhore ou piore o rendimento, mas é o quê? Nesse caso da experiência de Hawthorne, ele teve mudanças de produtividade, ele viu mudanças e alterações. Mas ele não encontrou relação direta entre a iluminação. Quando ele mexia na iluminação, não alterava. Digamos, passou 5 semanas com a iluminação mais alta ou mais baixa, não encontrou resultado. Tá? Então ele não identificou que a iluminação interferisse na produtividade, na produção de relés. Então o que foi que aconteceu, professor? Qual o motivo? Né? Qual o motivo ele identificou isso? Vamos para a segunda fase. Para entender melhor, a gente vai para a segunda fase. Ele fez um grupo, formou um grupo experimental. Tá? Nesse grupo experimental, no grupo 1, no grupo de observação, ele pegou 6 moças, colocou numa sala separada do restante do departamento, tá? Colocou separado, e colocou um supervisor. Desculpa. Aqui. Não. Aqui. Ele colocou um supervisor. A gente chega lá. Mudou aqui, colocou um supervisor e um pesquisador. Tá? Será que isso vai fazer diferença? Será que isso vai alterar? Vamos lá. O restante do grupo, né, do grupo de controle, ele colocou, tinha mais de 100 operários, né, era o restante do grupo, e os fatores eram constantes, ou seja, não mudou nada. Não separou, não mexeu em iluminação, não colocou supervisor, não colocou pesquisador, ele deixou normal. E aí, o que aconteceu? Primeiro, ele estabeleceu uma capacidade, como foi que ele fez a pesquisa, né? Ele estabeleceu uma capacidade produtiva, ou seja, ele passou lá 2 semanas medindo quantas unidades de relé se produzia. E aí ele viu que se produziam 2.400 unidades. Segundo, fez o isolamento do grupo experimental, né? E aí, 5 semanas, ele fez a medição da produtividade. O que aconteceu? Lembre-se que a gente tem aqui 2 grupos, né? Um grupo com 6 moças, sala separada, um supervisor e um pesquisador, e o outro grupo, o grupo normal. Vamos lá.
Fez o isolamento do grupo, passou 5 semanas, mediu a produtividade. Mudança no sistema de pagamento. Ele fez mudanças na forma de pagamento, fez um pagamento por grupo. Qual foi o efeito? Aumento na produtividade. Né? Aumento na produtividade, mas ainda é cedo ainda para concluir. Mas ele observou que quando ele muda a forma de pagamento, paga por grupo. Como assim pagar por grupo? Ele pegou lá, digamos, 100 pessoas e separou por grupo de produtividade. Né? Então, quem está nesse grupo, que produziu X, você vai receber X. Quem produziu X mais 1, ele vai receber X mais 1. 4. Ele introduziu intervalos de descanso por turno de 5 minutos. Então ele colocou alguns intervalos de descanso, tá? No grupo de observação e no grupo de controle. Ele fez mudanças ali, né? A intervenção é só no grupo de observação, tá? Então ele observou aumento na produtividade em relação aos grupos que não em relação ao grupo que não tinha descanso, não tinha intervalo. Então ele observou aumento na produtividade, tá? Percebam que algumas coisas já vão começando a sinalizar para vocês aí. Aumentou o intervalo de descanso por turno para 10 minutos. O que foi que ele observou? Qual foi o efeito? Aumento na produtividade. Então, percebam que inserir descansos, inserir intervalos, né, aumenta a produtividade. Será que diminui a fadiga? Imagina você passar o dia inteiro, 8 horas de trabalho, só produzindo relé, sem descanso algum. Imagina você estar no supermercado, trabalhando como empacotador, passar o dia inteiro sem nenhum minuto de intervalo, né? Você colocando ali só um intervalo para o almoço. O estresse é muito grande, então tem que ter algum tempo de intervalo. Então foi isso que ele começou a observar aqui. Quando ele inseriu um intervalo de descanso, ele observa aumento de produtividade. 6. Ele introduziu 3 intervalos de 5 minutos. Né? Então, ao invés de fazer descanso por turno, né, manhã e tarde, ele fez ali 3 intervalos de 5 minutos. Não aumentou a produtividade, gerou queixas quanto à quebra do ritmo de trabalho. Ou seja, não deu certo. Não deu certo fazer pausas sequenciais, né? Então, vocês já imaginam aqui que ele teria abandonado essa estratégia. Volta de intervalo de 10 minutos por turno, mais o lanche. As coisas começam a melhorar. Porque com fome no trabalho e quando... com fome no trabalho, quando eu como, eu esmoreço. Ditado que o pessoal gosta de falar. Mas aqui, quando se alimenta, não se esmorecia. Se tinha um aumento na produtividade. Percebam, gente, que em alguns pontos isolados, né, algumas coisas mínimas, né, intervalo de 10 minutos, né, a gente começa a observar mudanças nos resultados. 8. As condições anteriores, né, ele repetiu as condições anteriores, aqui, né, intervalo de 10 minutos, mais lanche, mas ele adicionou aqui a redução de meia hora de trabalho. Redução de meia hora de trabalho. Você deve pensar assim, não, se reduziu meia hora de trabalho, então diminuiu a produtividade? Não foi isso que aconteceu, não foi isso. Ele observou foi um acentuado aumento na produtividade. Por quê? Porque as pessoas paravam para descansar, né? As pessoas não tinham aquele ritmo intenso como se fosse uma máquina. Então, eram sintomas que ele já começava a observar e que isso iria se demonstrar ao longo da sua pesquisa. Redução de 1 hora de trabalho. Quando ele reduziu 1 hora de trabalho em relação a essa aqui, nessa redução de 1 hora de trabalho, ele viu a produtividade estacionar. Né? Uma produção normal, nem aumentou e nem diminuiu. Tudo bem, é o resultado da pesquisa. Etapa 10. Ele fez uma redução de 1 hora de trabalho somente, como no momento 7. Tá? Como aqui no momento 7, ele fez uma redução, no momento 8. Ao invés de meia hora de trabalho, ele aumentou ele reduziu 1 hora de trabalho. Foi o que aconteceu? A produção aumentou bastante. Né? A produção aumentou bastante em relação ali. Mas, professor, por que aqui ele faz uma redução de 1 hora de trabalho e ele viu a produção se manter estável, né? E aqui ele faz também uma redução de 1 hora de trabalho, como no momento 7, e ele viu a produção aumentar bastante. É que aqui, né, além de aumentar a hora, reduzir a hora de trabalho, né, ele adicionou o lanche, né, por isso que é o momento 7, na verdade, não é o momento 8, é o momento 7. Ele adicionou o lanche, tá?
e fez alguns intervalos e reduziu a hora de trabalho. Então, se você associar redução de jornada de trabalho mais intervalos, você tem um aumento de produtividade. Isso na experiência dele, tá? E a etapa 11, ele colocou o sábado livre, né? Ou seja, não se trabalha no sábado. Efeito, aumento da produtividade. A gente pode concluir que quanto maior o descanso, maior a produtividade? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem que analisar caso a caso. No caso dele, essa redução só teve muito efeito quando ele reduz uma hora de trabalho, associa a uma alimentação e faz intervalos. Na etapa 12, ele fez a retirada das variáveis de pesquisa, né, os benefícios, e a produção atingiu índices jamais vistos. Por quê? Quando ele retira essas variáveis de pesquisa, da pesquisa, os indivíduos já estavam adaptados a essa rotina, né? Já estavam adaptados a essa rotina. E aí passaram a produzir normalmente. Uma outra coisa também que se conclui aqui, né, nem essa questão da adaptação, né, é a questão da ausência de uma supervisão, a ausência de um pesquisador, a ausência de um indivíduo ali no pé olhando, né, a ausência de um fiscal. Então os indivíduos produziram de forma mais à vontade, porque além de estarem adaptados à rotina, eles não estavam com aquela sensação de que estavam sendo observados, né? Em alguns casos, né, durante a experiência, eles passaram a produzir mais, porque se tivesse o supervisor ali olhando, eles iam querer fazer mais, cada vez mais, porque ele queria impressionar, mas ao final da pesquisa, com a saída desse supervisor, essa produção aumentou, porque eles não tinham essa sensação de que estavam sendo vigiados, né? Essa foi a experiência que ele fez, tá, gente? Essa experiência que ele fez lá nessa indústria, baseada naquela realidade. Não significa dizer que se ele repetir essa experiência em outras organizações, vai acontecer a mesma coisa. Não é esse o foco dessa experiência aqui, né, para vocês. O foco é demonstrar para vocês que não necessariamente os fatores ambientais, né, como a iluminação, os fatores externos, eles vão interferir na produtividade, mas sim os intervalos, mas sim o descanso, a jornada de trabalho, a presença ou ausência de um pesquisador, de um supervisor. Tá? Então, isso é o que aconteceu na experiência de Hawthorne. Na terceira fase, então, da pesquisa, né, ele modifica o foco da pesquisa, ao invés de focar nos fatores físicos, né, a iluminação e alimentação, descanso, né, ele foca nos fatores psicológicos. Então ele faz um programa de entrevistas lá na indústria, lá em Hawthorne. Faz um programa de entrevistas com supervisão, faz atitudes, toma atitudes, sentimentos e sugestões, né? Ele capta essas dimensões, né? Quais são as atitudes dos funcionários, quais os sentimentos, quais as sugestões que eles têm. Faz uma entrevista com mais de 21 mil empregados, e entrevistas não diretivas, ou seja, entrevistas abertas, né? Entrevistas sem induzir a resposta. E aí ele entendeu que, dentre outros fatores que estavam bagunçando na pesquisa, né, interferindo na pesquisa, ele entendeu que o fator psicológico estava afetando. Os operários reagiam de acordo com as suas suposições pessoais. Então, os funcionários, ao observar a pesquisa, eles agiam de forma particular, produzindo mais ou produzindo menos, independente do fator psicológico. Independente da iluminação, independente do descanso, independente das horas de trabalho, o fator psicológico estava influenciando na produtividade. Que fator psicológico é esse? Como eu falei para vocês, a presença ou ausência de supervisor, os anseios particulares, as necessidades, os objetivos, isso é que estava afetando a produtividade. De acordo com as entrevistas, tá? Aqui já não é mais aquela parte de separar um grupo de observação, grupo de controle, não. Aqui ele fez uma grande ele fez uma grande pesquisa entrevistando várias pessoas, né? Mais de 21 mil pessoas. Então os resultados são esses, que o fator psicológico interfere mais do que os fatores fisiológicos. Nesse programa de entrevistas, revelou a existência de uma organização informal dos operários, a fim de se proteger contra o que considerava ameaça da administração. Aqui é que começa a se desenhar na pesquisa dele a presença de uma organização informal. Aqui é quando ele começa a observar que existe uma organização informal ali de operários, aquela reunião do cafezinho, a reunião dos operários, o happy hour, a fim de se proteger contra os abusos da administração. E aí, gente, eu não quero ser, eu não sou marxista, né? Longe de mim me rotular com uma corrente ou outra, mas
eu não vou entrar em detalhes também da perspectiva marxista, mas só pincelar para vocês entenderem. A perspectiva marxista, em uma classificação bem básica mesmo, ela é o seguinte: ela identifica que numa organização, numa sociedade, existem classes. Né? Existem classes. Para Karl Marx, existe a classe da burguesia e a classe operária. Né? E essa classe operária, ela luta contra a classe burguesa. Né? A burguesa, no caso, é detentora do capital, né? Donos de empresas, donos de indústria, grandes capitais. Não é qualquer empresa não, tá, gente? Não é qualquer... abrir uma empresa aqui para vender umas roupinhas. Abrir uma empresa para vender perfume. Não é qualquer microempresa, não. Quando a gente fala de burguesia, de detentor do capital, são os donos de bancos, são os donos de grandes organizações, de grandes indústrias, petrolíferas, conglomerados. É esse povo que detém realmente o capital. Então é esse povo que chama de burguesia. Por isso que se critica muito, né, as pessoas na internet defendendo A ou B, se dizendo, porque os empresários não têm mais condição. Eu sei da luta que é o empresariado se manter ativo, se manter trabalhando. Sei com toda certeza, já pesquisei sobre isso, já estudei sobre isso, eu sei a luta que é para um empresário se manter, sobretudo num país que tem uma grande carga tributária. Mas essa galera aí, que é empresário pequeno porte, microempreendedor, é classe trabalhadora, é classe operária, não se engane. Só a única diferença é que eles empregam, né? E os trabalhadores e operários são empregados. Mas quando a gente fala aí de classes, de burguesia, não se engane não. Essa burguesia que se fala que o Karl Marx sugeriu e que as pessoas que o seguem defendem, são os grandes detentores de capital. Dono do Bradesco, dono do Itaú, dono da Shell, os grupos, né, que fazem parte. Né? Bom, mas enfim, voltando aqui. Essa organização informal, essa organização dos operários, eles se protegem. Por isso que eu falei de Karl Marx. Por isso que eu fiz esse adentro. Porque o Karl Marx, ele defendia que os operários, né, em conjunto, em união, né, eles que deveriam ser o detentor do poder, né, e o capital deveria ser distribuído entre os operários, porque para ele os operários são os grandes produtores de economia, né, os grandes produtores de mercadorias, né, porque é o operário que faz, né, então o computador que a gente está usando aqui foi feito por um operário, não foi feito por um detentor de capital, né? Muito embora os detentores de capital tenham lá o seu risco, né? Tem o seu risco, o risco do negócio, tá? Enfim. Bom, mais uma vez, eu não sou marxista, tenho várias críticas em relação a essa classificação que ele faz, mas para aqui, vale o exemplo e dá para se compreender o que é que a experiência de Hawthorne concluiu. Né? Ele identificou que essa organização informal ela tem condições e tem poder de fazer pressão para se proteger. Olha, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que nessa relação de poder, eu, enquanto professor, eu esteja querendo colocar uma prova para vocês, né, via Meet, e eu vou fazer uma prova oral. Próxima aula, prova oral. 5 perguntas, cada um responde aí e tal. 5 perguntas, não, 2 perguntas, para não me estender muito. 2 perguntas para cada um fazer prova oral sobre o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, acho que só teve 4 pessoas, acho 4, 5 pessoas presentes, né? Eu dispensei pessoal para se fazer presente, podendo assistir depois. Então só tem 4, 5 pessoas. Aí, de repente, eu chego e digo assim, gente, vai ter avaliação oral na próxima aula. 2 perguntas para cada um. Algumas pessoas aí não vão ficar satisfeitas, não. E aí os alunos vão se reunir, vão falar comigo, vão mandar mensagem no WhatsApp, vão postar nas redes sociais, vão falar com o coordenador vai falar comigo, aí talvez não resolva, aí vão falar com a direção, vão falar com a procuradoria, com a pró-reitoria de ensino e tal, e vocês vão se mexer, vão para um lado, vão para o outro, pressiona, e aí vocês vão fazer um grupo paralelo, se é que já não tem aí da disciplina, um grupo paralelo, vão fazer um grupo paralelo para discutir como é que vocês vão abordar o professor, como é que vocês vão conversar comigo, como é que vocês vão contornar para poder evitar essa prova, enfim, vocês vão mover mundos e fundos aí, até conseguir fazer com que eu anule a atividade ou proponha uma outra ação. Né? Então esse é o poder da organização informal.
Tá? Esse é o poder da organização informal. Vão entrar em conflito, vão negociar, e aí a gente vê, né, o que vai acontecer no final. Esse é o poder da organização informal. Quarta fase da pesquisa. Pegou um grupo experimental, Elton Maia pegou um grupo experimental, fez um grupo, né? Fez o pagamento baseado na produção em grupo, estabeleceu o salário mínimo, né, por horário, né, para o caso de interrupções na produção, e se, no caso, essa palavra está fora de contexto aqui, estabeleceu um salário mínimo para o caso de interrupções na produção. Digamos que tem um problema lá, uma falta de equipamentos e a produção é interrompida. Ora, não posso ser penalizado enquanto operário, né? Se faltou insumo, eu não posso trabalhar. Então, se tinha ali um salário mínimo, né? Um salário base. Um observador dentro da sala e entrevistador fora da sala. Então, tinha uma pessoa dentro da sala, analisando, e um entrevistador fora da sala. Resultados. Produção controlada por padrões dos operários. Então, os próprios operários cooperavam entre si e definiram entre si qual seria o padrão a ser produzido. Percebam aí a pressão e o poder da organização informal, né? Então, antes, esse padrão aqui era colocado pela supervisão, pela direção. Quando não foi estabelecido esse padrão, os próprios operários padronizaram a sua produção. O que é isso? Olha, a gente vai produzir aqui 500 peças por hora, certo? Quem produzir mais se encaixa aqui, porque a gente fechou aqui a causa, tá os operários aqui, se a gente produzir mais do que isso, a gente vai se desgastar, vai se fadigar, não vai ter intervalo, e todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Então, não vamos morrer por isso aqui não. Vamos produzir aqui só 500 por hora, tá ok? Fechado, todo mundo concorda? Concorda, então vamos lá. E isso não é comunismo não, tá, gente? Comunismo é outra coisa, tá? Não caia nessa onda aí de entender os conceitos de forma superficial, não. E também não sou comunista não, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso aqui é um comportamento comum aqui entre os operários de padronizar a sua produção. Práticas de punição de grupos que excediam os padrões de grupo, os sabotadores, ou seja, tinha gente que queria produzir mais, né? Então os grupos passavam a se punir, né? Se punir como? Pela organização informal. Pela organização informal. Como é que é a punição da organização informal? Ora, vocês sabem, né? Quando uma pessoa... Vou citar só um exemplo aqui. Guardem isso aqui, tá, gente? Guardem essa informação aqui, ó. Punição para aqueles que fugiam do padrão. Ora, os operários estabeleceram um padrão, 500 unidades. Aí vai lá um cara, aí diz assim, não, por que 500? Eu faço 800. 800 reais eu faço em uma hora. E bonzão. Pois vai lá e faz. Aí o cara vai lá e faz 800. Aí a gerência, a supervisão, olha aquilo e diz assim, rapaz, todo mundo fazendo 500 e só um fazendo 800. Não, isso tá errado. Vamos inventar uma forma aí de todo mundo fazer 800. Ou pelo menos 700 aí. Eu acho que esse povo dá pra fazer, porque tá muito diferente. Então eles pegam lá e colocam, a partir de hoje, a quantidade média a se fazer é 600. De 600 a 700. Tá bom? Então botou esse ponto e acabou. Não tem isso não. Aí o que a galera faz? O restante dos operários. Eles, esse bonitão aí tá querendo fazer 600. Então vamos fazer o seguinte, bota só as peças ruins para ele ali, né, para ver se é bom. Todo mundo pega só as peças com defeito. Aí joga as peças com defeito pro cara e o cara começa a fazer 400, 300. Né? Ou seja, o grupo acaba pressionando, né, de forma punitiva os sabotadores, né, a entrar e a se encaixar no padrão. Ou então, não necessariamente no ambiente de trabalho. Quem vai para o happy hour? Só quem está na patotinha, só quem está na panelinha, só quem é do grupo, só quem é do padrão aqui dos operários. Esses puxa-saco aí que ficam querendo mostrar serviço para ganhar da direção, esses aí estão fora. Então ele começa a se sentir excluído. E aí ele fica imaginando, rapaz, eu acho que eu vou ter que entrar aqui no padrão. Né? Então era mais ou menos isso que acontecia. Mas aí, gente, ó, eu também não quero dizer que a pessoa não deva buscar se destacar, não, pelo amor de Deus. Né? Você está ali no ambiente de trabalho, busque dar o seu melhor, busque fazer o seu melhor, porque hoje em dia as coisas são até diferentes. Tá? Existe esse tipo de punição? Existe. Mas se você faz o seu trabalho correto, se você busca ser exigente consigo mesmo e dar o melhor de si,
claro que você vai ser observado e os resultados vão vir. Agora, fazer por fazer, porque vocês conhecem, né? Vocês sabem que tem gente puxa saco, né? E que se exclui do grupo para poder chamar atenção. Se você é esse tipo de pessoa, aí misericórdia, aí pelo amor de Deus, aí vá se tratar. Mas se você busca fazer o seu trabalho certinho, né, buscando dar o seu melhor para superar os seus limites e mostrar os resultados, ótimo, beleza. Tá bom? Mas vamos lá, a gente está aqui na década de 30 aqui, tá? Falando do que aconteceu lá atrás. Liderança informal sempre tem um chefe da gangue, né? Sempre tem um que se destaca, um que chama atenção, e aí acaba liderando a matilha, né? As pessoas confiam nessa liderança, as pessoas seguem esse líder, e as pessoas, por confiar e por seguir, entendem que ele é uma pessoa importante do grupo. Né? É aquela pessoa que consegue chegar na chefia e falar, é aquela pessoa que consegue chegar lá no gerente e dizer, rapaz, ó, tá muito puxado, vamos botar aí pra gente sair aí uns 20 minutos mais cedo, porque o pessoal tá reclamando, ó, o lanche não tá legal não, o lanche tá vindo ruim, bora colocar uma coisinha a mais que o pessoal tá reclamando, tá? E no grupo informal, esse líder também consegue exercer essa liderança, tá bom? Manifestações de descontentamento com a remuneração, foi o que ele observou também na reunião, na quarta fase. Satisfação ou insatisfação quanto às lideranças. Ele observou que as pessoas estavam satisfeitas ou insatisfeitas com os seus líderes, baseado nos seus padrões de liderança. Né? E aqui a liderança não é a liderança informal, não, é a liderança formal. Tá? Bom, aí a fábrica de relés, né, no bairro de Hawthorne, Chicago, é aqui essa fábrica, tá? Esse quarteirão inteiro. Né? Esse quarteirão inteiro. Parece que nem existe, viu, gente? Se eu não me engano, foi o colega meu disse que foi lá e ainda existe. E aí a fábrica, né, produção de relés, uma foto real aí da época. Né? Percebam aí as moças trabalhando, né? Possivelmente aqui é uma supervisora ou uma observadora, né? Conclusões da experiência de Hawthorne. Primeiro, o nível de produção é resultado da integração social, ou seja, quando os grupos se unem, a organização informal funciona, as pessoas passam a cooperar e o resultado passa a chegar. Não depende exclusivamente da capacidade física, não depende da capacidade física dos empregados, muito menos da iluminação. Quanto mais integrado o grupo for, mais produzirá. Vocês vão ver isso, vocês já viram isso no ensino médio, e vocês vão ver isso no decorrer da graduação, das experiências que a gente vai passar para vocês fazerem, das atividades em grupo. Quando o grupo é integrado, quando o grupo se ajuda, quando todo mundo está ali envolvido com a mesma causa, o resultado funciona, não é verdade? Vamos colocar um exemplo para vocês de ensino médio, vocês acabaram de sair, vai sair não, saiu no ano passado. Em geral, né, a maioria. Quando tem aquele seminário que o professor passa, o professor olha só assim, ó, aí divide em grupos. Aí você olha para a pessoa olha para você, parece que você está conseguindo entender tudo que a pessoa está pensando, né? Você já olha assim, já bate assim, o santo já bate, você olha assim, o grupo é aquela ali vai fazer o cartaz, aquela outra ali vai fazer a parte escrita, eu vou responder as questões e fulano que é bom de falar vai apresentar. Pronto, o grupo já está formado ali, a patotinha está fechada, a gangue já está formada e o seminário sai perfeito. Quando o professor diz assim, olha, vou escolher aqui quem vai ser, aí pega você, aí coloca com fulana que só escora, junto com cicrana que nunca aparece, com outro cabra que é desleixado e não sabe fazer nada. Aí você olha assim, meu Deus do céu, peguei em peso, vai sobrar tudo para mim. O resultado, se sair, sai muito ruim. Então, esse grupo, essa integração do grupo, essa força do grupo é fundamental para o resultado. Foi isso que ele observou na experiência dele. O comportamento social dos empregados, ele se apoia totalmente nos grupos, como eu falei, né? E qualquer desvio das normas dos grupos implica em punição ou sanção social. Que é aquilo que eu falei. Nesse grupo aí de seminário aí tem uma pessoa lá que não quer fazer nada. Aí você vai e chama atenção, então entrega o professor,
enfim, faz algum tipo de punição, ou então não passa nada para ele, e na hora do seminário ele mesmo se perde. O fato é que o grupo acaba pressionando e punindo, né? Faz uma sanção social e acaba punindo. Na realidade aqui das organizações, uma exclusão social já é um tipo de punição, certo? Conclusões da experiência de Hawthorne, mais uma vez, né? Recompensas e sanções sociais. O comportamento dos trabalhadores está condicionado ao imposto pelo grupo. É isso. Os trabalhadores, né, o grupo, eles colocam qual deve ser o comportamento dos trabalhadores. Comportamento de produção, como se deve produzir, como deve se relacionar, né, como deve sair, como deve se posicionar, como deve falar. Então a gente acaba socialmente se polindo, né, se punindo ou se condicionando. As normas de produção, elas são definidas em acordos sociais. Cada grupo desenvolve as crenças e expectativas em relação à administração. Os grupos eles acabam se relacionando, os grupos acabam criando acordos sociais, e vocês conseguem imaginar aí que acordos sociais são esses. Tá? Digamos, você vai fazer um trabalho, uma pesquisa de campo na graduação. Fazer uma pesquisa de campo para analisar os comerciantes da região, da feira. Tá? E aí vocês decidem que quem vai fazer o quê, né? E o trabalho escrito, ele precisa ter lá 8.000 palavras, ou então ele precisa ter 15 páginas, e ele está dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão, resultados e referência. E aí você define quem vai fazer o quê. Se não fizer, tacitamente, ou seja, sem ter nada escrito, vocês têm um acordo social de que se não fizer, o trabalho vai ficar incompleto e você vai entregar para o professor quem não fez. Então esse é um acordo tácito, um acordo que não está escrito, mas todo mundo sabe. Cada grupo social desenvolve a sua crença e a sua expectativa em relação à administração. Então, cada grupo vai imaginar o que espera da administração, né? Isso vai variar de grupo para grupo. O grupo que trabalha na recepção espera uma coisa, o grupo que trabalha no marketing espera outra coisa, o grupo que trabalha nas finanças espera outra coisa, na contabilidade. O grupo que trabalha lá na produção, no chão de fábrica, vai ter outra expectativa, né? Então, cada grupo tem aí as suas expectativas. Contraponto ao homo econômicos, né, com o conceito de homem social. Esse homem não é motivado apenas por estímulos financeiros, como eu falei a você. A motivação econômica é secundária na determinação do rendimento do trabalhador. E as pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento. Reconhecimento. Essa é a principal motivação do operário. Esse reconhecimento é reconhecimento da empresa? Não necessariamente. Pode ser um reconhecimento social, o reconhecimento dos participantes, o reconhecimento do grupo social, da organização informal. Então, eles querem a aprovação dos demais, do grupo, né? Participação nas atividades dos grupos sociais. Tá? Então, para eles é mais importante ser aceito no grupo, ou seja, é mais importante ser convidado para o churrasco do que necessariamente produzir 5.000 relés, né? Então, se a gente trouxer para um outro exemplo, é mais importante você estar no grupo social, no caso de uma sala de aula, é mais importante você fazer parte do grupinho, da patotinha, da panelinha, do que tirar 9, 10 na disciplina, digamos assim. É mais importante para você ser aceito pelos colegas do que impressionar o professor. O professor só olha para fulano, só pergunta a fulano, só é o queridinho, né? É o CDF. Então, para você isso não soa muito bem, para você de uma forma geral, tá, gente? Para o aluno, para a pessoa, não soa muito bem se é aquele CDF, aquele cara que fica lá na frente, ou aquela menina que fica lá na frente, que responde tudo, que participa de tudo. Não soa tão bem. Soa melhor estar no grupo ali dos 5, o grupo dos 5, e dentro desse grupo dos 5 você ser aceito, você ser convidado. Então, essas foram uma das conclusões da experiência de Hawthorne lá na década de 30. Né? Era mais importante ser aceito entre os grupos do que necessariamente produzir bem, produzir muito. A existência dos grupos informais, que se concentram nos aspectos informais da organização, né? O comportamento social dos empregados, as crenças, as atitudes, expectativas, motivações. Então, tudo isso foram fatores e dimensões que ele observou na experiência dele. Esses aspectos informais, eles nem sempre coincidem com o aspecto formal. Como eu falei para vocês, né? Os aspectos informais, eles
às vezes são diferentes dos aspectos formais. Os aspectos informais, a gente tem aqui as questões sociais, que pode ser essas coisas aqui também, né? Psicológicas e sociais. E a gente tem os aspectos formais, que são a capacidade de produção, os resultados da produtividade, o crescimento, crescimento na carreira, essas coisas. Tá? Grupos informais, a empresa ou a organização é uma organização informal, a empresa é uma organização social, tá? As organizações são organizações sociais, ou seja, tem elementos aí, tem fenômenos sociais incluídos aí, cuja estrutura nem sempre coincide com a organização formal. Tá? Define regras de comportamento, recompensas. Regras de comportamento, eu falei já bastante, né? Regras de comportamento. Os grupos regulam qual deve ser o melhor comportamento dos demais. Recompensa. Quais são as recompensas? Não necessariamente financeiras, mas fazer parte da patotinha, da panelinha. Sanções sociais. Se desvia desse comportamento, há punições. E quais são os objetivos do grupo? Qual é o padrão de produção do grupo? Tá? Essa organização social, aliás, essa estrutura nem sempre coincide com a organização formal, é porque na organização formal a gente pode ter aqui a direção, a gente tem aqui os demais, a direção geral, né? Aqui a gente tem a direção geral, se você conseguir fazer um G aqui, direção geral, e aqui a gente tem as demais instâncias, né? Uma organização hierárquica e tal. No grupo social, a gente pode ter aqui um grande grupo e a gente pode ter aqui as patotinhas, os novelos, né? O grupinho do marketing, o grupinho do churrasco, o grupinho do sábado à noite, o grupinho do cafezinho, o grupinho que vai para o parque no final de semana, o grupinho que não vai para lugar nenhum, vai só assistir Netflix e falar só sobre série. Então, aí tem aqui vários grupos. Vocês com certeza se encaixam em alguns grupos, já se identificaram com uma ou com outra pessoa. Então, essa organização aqui informal, ela é diferente dessa organização aqui formal. Aqui eu posso ter um grupo, aqui eu posso ter finanças, aqui eu posso ter marketing, aqui eu posso ter produção. Aqui eu posso ter também grupinhos, né, separados por área. Mas aqui eu posso ter fulaninho que é da finanças, com ciclaninho que é da contabilidade. E aí eles acabam formando um grupo da galera que assiste série. Aqui eu posso ter outros grupos de diversos departamentos que gostam de uma saída, um happy hour com os amigos, um churrasco. Entendeu? Então é isso, por isso que as organizações são diferentes. As relações humanas, os indivíduos, eles dentro da organização participam de grupos sociais, né? Mantêm uma constante interação social. Então, começou-se então a estudar as interações sociais, como esses indivíduos interagem entre si. Cada indivíduo é uma personalidade diferenciada que influencia no comportamento e a atitude dos outros. Essa personalidade aqui que a gente tem, ela é estudada, é observada e isso influencia no comportamento e no contato das outras pessoas. Cada indivíduo procura se ajustar aos outros e a grupos pré-definidos, a grupos definidos, né? A formação desses pequenos grupos. A importância do conteúdo do cargo, a especialização e a fragmentação do trabalho não é mais a forma eficiente de divisão do trabalho, não é mais aquela divisão que eu mostrei para vocês, né? Hierarquia, finanças, produção, não é mais tão eficiente, apesar de a gente ainda ter essa divisão hoje. Não é a mais importante, né, nessa fragmentação. Os trabalhos mais simples e repetitivos devem se tornar monótonos e maçantes, afetando negativamente as atitudes do trabalhador e reduzindo a sua eficiência na satisfação. Então, esses trabalhos maçantes e monótonos devem ser dinamizados, né, com intervalos, com lanches, com divisão de turnos, com redução de carga horária. Né? Isso, gente, lembre-se, eu estou falando aqui de uma realidade na época da Revolução Industrial, aqui, da década de 30, tá? Que era uma coisa maçante. Inclusive, vou até ver se eu passo para vocês um vídeo depois, não hoje. Trocas entre cargos eram constantes, né? Porque existia uma fadiga muito grande, né, dos trabalhos, então era comum haver esse turnover interno. ênfase nos aspectos emocionais, né, emocionais e não planejados. Lembra que aqui a gente está recebendo aqui a influência da psicologia. Então, a ênfase nos elementos não racionais, né, do comportamento humano,
não premeditados, né? As características internas ali, psíquicas do indivíduo eram importantes na produtividade. E aí a gente observou que, segundo Elton Maio, o trabalho é uma atividade tipicamente grupal, né? O trabalho é tipicamente entre grupos, né? A gente envolveu o engajamento do homem no desenvolvimento dessa ação, dessa civilização industrializada, mas num trabalho, uma atividade tipicamente grupal, sobretudo grupos sociais. A produtividade do grupo e não das normas da empresa. A produtividade era estabelecida pelo grupo, pelos padrões do grupo, e não pelas normas da empresa. O operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de uma organização social, de um grupo social. Mudanças tecnológicas acarretam esse rompimento de laços, né, de camaradagem, de amizade dentro da organização, dentro do trabalho. Quando a gente tem aí tecnologias que separam, que super especializam a atividade, como a robótica, né, a gente tende a distanciar. Mas a força do grupo social ainda é importante. A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e se comunicar. Não se assegura a comunicação através somente da comunicação formal. O que é essa comunicação formal? Aquele ofício, aquele cartaz, aquele aviso, aquele e-mail, né, que vem do diretor, vem da administração lá de cima e manda para todo mundo. Não necessariamente. As organizações informais, os grupos sociais, elas são mais importantes, né, na hora de disseminar essa comunicação do que a comunicação formal. E depende da mensagem também, né, gente? Mas essa comunicação formal, apesar de ser importante, a gente sabe que a comunicação informal é mais fluida. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Eu passo uma mensagem para vocês, rapidamente você já passa para o colega já passa para o outro, já passa para o outro, de repente todo mundo está sabendo. Eu coloco uma mensagem lá na página da unidade, um vê e passa, né? Depois de uns 3 dias, uns outros 2, uns outros 3 vão ver. Se eu dependesse só da comunicação formal, ninguém ia receber a mensagem, ou poucas pessoas iriam receber a mensagem. Mas vocês vão compartilhando entre si e a comunicação, isso a gente chama de comunicação informal, e isso vai ser muito mais eficiente, né, dependendo da mensagem. Segundo Elton Maio, né, passou-se de uma sociedade estável para uma sociedade adaptável. Se adaptar em relação às capacidades emocionais do indivíduo. O ser humano ele é motivado pela necessidade de estar junto, né? Já ficou claro isso, né? A necessidade de compartilhar, de ser reconhecido, de estar com os colegas, é mais importante. Deve-se identificar necessidades psicológicas dos trabalhadores, né, no trabalho e satisfazer. A civilização industrializada traz como consequência a desintegração dos grupos primários na sociedade. Famílias, grupos informais, tá? E religião. O que é isso? A civilização industrializada, e até mesmo agora, né, essa nossa civilização tecnológica, ela traz como consequência a separação dos grupos primários. Ora, imaginem como aí vocês vão se identificar também. Tomara que não, mas vocês vão se identificar. Você chega em casa, cada um pega o seu celular e fica lá na rede social, fica lá no Instagram, no Facebook, cada um olha para um lado e vai fazer as suas coisas, né? Isso é uma desintegração dos grupos primários. Por mais que a gente esteja conectados, né? Mas entre os nossos pares, entre os nossos pequenos grupos, né? A gente acaba se distanciando. Isso é consequência de uma civilização mais industrializada, de uma civilização mais tecnológica, tá? São consequências. Depois a gente pode até se aprofundar nessa reflexão, não é o objetivo da aula hoje. O indivíduo deve encontrar nas fábricas uma administração compreensiva, paternal, capaz de satisfazer suas necessidades psicológicas e sociais. É o que previa lá nas conclusões da experiência de Elton Maio, né? Ele chegava à conclusão de que o indivíduo precisava ser compreendido, né? Não só cobrado, mas compreendido nas suas situações mais particulares. Influenciou diretamente os estudos da administração, né, que voltaram para temas como o homem econômico, o homem social, a preocupação com as necessidades básicas do indivíduo, a organização informal, dinâmicas de grupos, liderança. Então, isso aqui vai acabar influenciando lá a abordagem comportamental, tá ok? Algumas críticas. Ela se contrapôs drasticamente aos conceitos das teorias clássicas, né? Mas não necessariamente as teorias clássicas elas devem ser descartadas, né? Mas
a gente deve acrescentar aí o componente psicológico, emotivo, social e dos grupos, né? Visualizou inadequadamente os problemas das relações industriais, né? Uma ingenuidade em relação aos conflitos de interesses. O indivíduo, aliás, essas pesquisas, elas observam as relações industriais puramente econômicas, né? E sem considerar que havia ali conflitos de interesses dos operários em relação aos interesses dos gerentes, dos donos do capital. Concepção ingênua e romântica do operário, né? Achar que o operário está ali motivado por reconhecimento, ou que ele só quer só ser reconhecido, ou que ele quer só participar de grupo. Não, né? Na verdade, o operário, de maneira geral, ele tem vários interesses. Não necessariamente só econômicos ou só sociais, né? Mas é tudo dentro de uma complexidade. Trabalhou no campo experimental limitado, né? Fez uma experiência ali com 6 moços, né? Fez um grupo de experiência ali com 6 pessoas. Apesar de ser importantíssima, né? Mas a observação dele foi limitada. Né? Precisava se replicar essa pesquisa em outros ambientes ou aumentar o grupo de observação. Conclusões teóricas parciais. Quando se faz um experimento, é óbvio que as conclusões teóricas elas não são generalizáveis, né? É o que se chama de método de indução, né? Ele partiu do particular para o geral. E não dá para se fazer uma conclusão com uma grande abrangência de generalidade quando se faz uma pesquisa por indução. É até aceitável, né? Metodologicamente é até aceitável. Muita gente faz isso, mas tem as suas ponderações aí. Não dá para se generalizar tanto quanto a pesquisa dedutiva. Parte do geral para o particular. Ele partiu do particular, que é a experiência de Hawthorne, que é ali a experiência daquela fábrica, para generalizar. E aí tem as suas limitações, enquanto postulados teóricos. Né? Concentrou sua ênfase apenas nos grupos informais, né? Lembra que eu passei a aula toda falando aqui de grupos informais, de grupos sociais, então ele colocou muita ênfase nos grupos informais. Né? São importantes? São, mas também não é só isso. Né? A organização ela tem uma formalidade, ela tem as suas metas, ela precisa bater metas, ela precisa cumprir os projetos. Isso eu trago para a realidade de hoje. Né? Precisa cumprir e precisa sobreviver, né? Precisa ser economicamente sustentável, né? Precisa se manter ao longo do tempo. Para isso, não dá para se confiar só no grupo informal, não dá para deixar. Qual é o padrão de produção? Não, quem vai definir o padrão de produção são os operários. Não necessariamente, né? Digamos, aqui a gente tem uma indústria para produzir, vou colocar outro, produzir cartuchos de impressora. Então, o mercado está ansiando por determinada quantidade. Não, mas o padrão de produção dos operários é abaixo da demanda de mercado. O mercado está pedindo 500 mil cartuchos por mês e a gente só vai produzir 200 mil porque é a nossa capacidade, é o nosso padrão e informalmente a gente decidiu isso. Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona a coisa, não. Apresentou um enfoque manipulativo das relações humanas, fazer o operário trabalhar mais, exigir menos. Né? Ele manipulou as variáveis, né? Colocou lá os operários para trabalhar, e aí ele acaba postulando coisas que de fato não se caracterizam. Bom, gente, a aula de hoje foi sobre essa abordagem, tá? A gente estudou tudo de uma maneira geral, né, a abordagem humanística da administração. A gente sabe que ainda vai ter aí a abordagem comportamental mais à frente, e ela vai tratar de algumas coisas que a abordagem humanística não chegou. A principal contribuição aí da abordagem humanística foi colocar o homem não como um ser puramente racional, puramente mecanicista, utilitarista, né, mas um ser humano que tem seus anseios particulares e que necessita fazer parte de grupos sociais para ser reconhecido. Uma das críticas principais, inclusive, é essa, né, de confiar muito nas organizações informais nos resultados da organização. Ok? A aula de hoje foi sobre isso. Agora a gente passa para a parte de gerar dúvidas, ok? Deixa eu finalizar aqui a apresentação.